casa, querendo receber a lição, manda um zap para o número que tá anotado aí. Manda um zap e aí depois a gente envia para você o arquivo da lição para você imprimir. Aí se você tem um computador, você pode imprimir a lição. E esta aqui é a lição de número 9. E tem como título A Palavra. Isso, todo mundo recebeu? Vamos começar aqui a leitura? A palavra. Quem descobre a importância que as palavras exercem em sua vida, torna-se inevitavelmente vitorioso em qualquer área. As palavras que pronunciamos produzirão um ambiente em que viveremos em um futuro próximo. Sem dúvida, elas nos governam. Somos hoje o que declaramos ser, consciente ou inconscientemente, em um passado próximo ou remoto. Se está no que pronunciamos a razão do nosso sucesso ou fracasso, podemos então alterar nossa conversação para que no futuro encontremos tempos fáceis e felizes. Quem não se corrigir e não passar a falar positivamente, descobrirá que de nada adianta tentar outro recurso para melhorar sua vida. A palavra colocada indevidamente, aquela que não se alinha à palavra de Deus, sempre anulará as mais sinceras intenções. A pior época para tomar uma decisão é quando está ocorrendo uma crise, como doença, problema financeiro, conjugal, etc. Nesta fase, a pessoa deixa a emoção falar e quase sempre confessa o oposto à declaração bíblica. Em qualquer situação, devemos confessar o que o Senhor nos ensina. Se não temos uma palavra inspirada, devemos cerrar os lábios e buscar na Escritura a orientação. Toda palavra sem a unção do Senhor é nula e poderá ainda criar uma situação adversa. Jesus é o nosso exemplo, o nosso padrão. Ele jamais falava dissociado de Deus. Ao usar as palavras sagradas, Cristo se unia ao Pai, fazendo-se um só com Ele. O mesmo acontecerá com você, se agir do mesmo modo. A nossa confissão determina o que somos diante do Senhor e de todas as coisas. Ela é quem nos ela que nos faz fortes ou fracos, sadio ou doentes, vencedores ou derrotados. A minha oração é que você seja um produtor de palavras que edificam. Em Cristo, R.R. Soares. Então aqui é o comecinho do estudo que nós vamos abordar aqui, falar a respeito das palavras. Isso aqui é muito importante. E ele comenta aqui que aquilo que estamos vivendo hoje é fruto daquilo que falamos lá atrás. Então, as nossas palavras, elas podem tanto nos ajudar como nos atrapalhar, tanto nos trazer vitória como fazer com que a pessoa permaneça na derrota. E nós temos que tomar muito cuidado nos momentos difíceis, porque, infelizmente, são nesses momentos que as pessoas elas pronunciam palavras negativas, palavras de desânimo, palavras contrárias à palavra de Deus. Então, muitos, neste momento de dificuldade, deixam a emoção falar. E, geralmente, fala aquilo que sente, aquilo que vê, aquilo que está acontecendo. Então, nesse momento, se nós não temos ali uma palavra inspirada de Deus para poder pronunciar, então, que nós venhamos ficar de boca fechada e deixar vir a inspiração para, então, abrir a boca e falar palavras ali que vão produzir o resultado satisfatório. Então, nós temos que entender isso, que a palavra ela tem poder e um grande poder em nossas vidas. E que se nós tivermos entendimento, a nossa vida ela passa, então, a mudar. Por quê? Porque nós vamos mudar a maneira como nós estamos falando.
Tem pessoas que até falam, pastor, mas eu não falo nada, eu não falo nada. Só que entenda o que eu vou dizer aqui. Essa pessoa que às vezes ela fala, eu não falo nada negativo, porque está muito ligada à consciência dela. Se eu estou aqui, eu estou vendo algo e falo aquilo que eu estou vendo, para mim, eu falei algo natural, não falei nada demais. E às vezes ela falou algo negativo e não percebeu. Seria bom que se alguém tivesse um gravador com ela e deixasse 24 horas, e aí depois ela tivesse oportunidade de ouvir o que ela está falando. E aí então ela iria refletir e iria perceber que ela não anda falando palavras inspiradas. Muitas vezes ela fala palavra de derrota e de fracasso. E às vezes é algo tão natural, é algo tão dentro da pessoa, tão íntimo dela, que ela nem percebe. Quantas são as pessoas que acordam reclamando todo dia? Ah, não vai dar nada certo hoje. Ah, começa a reclamar do tempo, reclama da situação. Se ela pega, liga a televisão, vê a notícia e começa a reclamar daquela notícia. Ah, vê lá, por exemplo, alguma notícia do Brasil. O Brasil não tem jeito. Aí vai andando, vai fazer uma compra, está lá um produto mais caro. Ah, tá vendo? O dinheiro não dá para nada. Você vê, são coisas que são do dia a dia, comum, natural até, mas que isso vai fazendo diferença para aquela pessoa que está falando. Então, nós temos que estar realmente ligados naquilo que sai da nossa boca. Vamos começar? Vamos lá. As forças mais poderosas neste mundo não são as armas atômicas ou qualquer outro armamento. São as forças invisíveis e inaudíveis de Deus, as quais são espirituais. O Senhor, que é Espírito, criou todas as coisas visíveis e invisíveis, usando o seu poder por meio de sua palavra. Foi assim que ele criou as montanhas, os minerais e os mais diversos tipos de seres viventes. E disse Deus, está lá em Gênesis 1. Qualquer pessoa passará por uma verdadeira transformação quando descobrir que as palavras que fala são mais poderosas do que tudo que conhece, e que aquele que está unido a Cristo tem a seu dispor um verdadeiro exército para atuar, esperando somente as suas determinações. Olha que ele começa aqui dizendo que as forças mais poderosas neste mundo não estão em armas, não estão em bombas atômicas, porque a gente pega uma bomba atômica, por exemplo, ela tem o poder para destruir, mas ela não tem o poder para construir. Veja que a palavra ela tem o poder para destruir o mal e tem o poder para poder construir ali aquilo que nós estamos declarando. Então, a palavra de Deus é uma arma poderosíssima. Veja que foi com a palavra que Deus criou todas as... Imaginou? Não havia nada, a terra era sem forma e vazia. E Deus ele começou lá a obra. Haja luz e houve, vê que foi com palavra, ele foi criando tudo. Deus ele chamou a existência pela palavra daquilo que não era como se fosse. Não havia nada, e Deus do nada começou a criar com a palavra. Então a palavra ela é poderosa e nós temos que tomar cuidado com ela. Porque às vezes com ela podemos vencer, mas também com ela podemos perder, podemos ser derrotados. Temos que tomar cuidado. E aqui é importante a gente entender aqui nesse começo, que a palavra ela é uma força poderosa que nós podemos e devemos usar a nosso favor, e não contrário, e não contra. E muitas vezes o inimigo, ele age em nossas vidas e ele faz com que nós venhamos usar esta arma poderosa que é a palavra contra nós mesmos. Às vezes contra um filho, contra um marido, contra alguém. Quantas são as famílias que dizem, meu filho não vai dar em nada, meu filho não presta, é uma praga, é uma peste. Está lá, usando uma arma poderosa contra a própria família. Ah, minha vida não tem jeito. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim.
né? E tem aquele ditado popular, né? Nasci pobre, vou morrer pobre. Muitas pessoas já ouviram esse ditado. Quem já ouviu aqui? Às vezes você até declarou algum dia, né? Nasci pobre, vou morrer pobre. Eu gostei de um pastor amigo. A mulher chegou para ele e falou: pastor, nasci pobre, vou morrer pobre. Aí o pastor falou: você nasceu pelada, eu não estou te vendo pelada. Então você deveria andar pelado aí até agora, né? Então, a palavra ela tem poder e ela pode mudar, ela pode transformar. E nós temos que tomar cuidado. Primeiro nós temos que entender que a palavra ela é uma força poderosa. Declare comigo: as palavras são forças poderosas que eu tenho que usar em meu favor. Vamos lá, continuando aqui. As nossas palavras. Pouca coisa na nossa vida de fé tem tanta importância quanto as palavras que falamos. Elas são realmente a tradução mais fiel daquilo que cremos. São como um retrato perfeito do nosso espírito. Por isso é muito importante aprender o valor que possuem e exercem em nosso viver. Para um pouquinho aqui. Isso aqui é importante. Vê que ele fala da palavra que falamos, que ela é a tradução fiel daquilo em que cremos. No Evangelho, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E é interessante que nós falamos aquilo que acreditamos. Se eu digo que eu acredito em Deus, eu vou falar aquilo que vem de Deus. Por quê? Porque vai estar dentro do meu coração. Tem aquele termo, né? Falar de boca para fora. Porque às vezes no desespero, alguém fala assim comigo, aí você fala. Só que se aquilo que você está falando não estiver dentro do coração, você pode até repetir quando alguém fala algo, mas depois que aquele alguém mandou você repetir, né? Você falou, você vai sair, de repente acontece algo ali diferente, você já muda aquilo que foi falado. Porque aquilo não está dentro do teu coração. Por exemplo, vamos supor que a pessoa só fala de derrota. Aí aqui na igreja o pastor fala, diga, eu sou mais que vencedor. Você pode até repetir. Porque aquilo você está ouvindo, alguém mandou você repetir, você repete. Só que aí seria como um papagaio. O papagaio, ele repete, mas não tem entendimento daquilo que está falando. Porque ele só reproduz aquilo que ouviu, mas ele não entende. Se você chegar para o papagaio e falar para o papagaio, fala assim, ele começar a falar, eu sou bobo, o que ele vai falar? E vai ficar alegre, às vezes vai ver você e vai falar aquilo alegre. Por quê? Porque ele não entende aquilo que ele está falando. Então isso aqui é importante para que mude a nossa vida. Nós temos que ter entendimento. E aquilo que falamos tem que vir de dentro do nosso. Se eu realmente colocar a palavra de Deus, que eu creio que eu sou mais que vencedor dentro do meu coração, vai sair natural aquela palavra. E como diz aqui, vai ser um retrato fiel à palavra do meu espírito, porque ela está vindo de dentro do meu coração. Tem muitas pessoas que falam daquilo que não entendem. E porque ela não entende, não está dentro do coração, daqui a pouco elas deixam de falar. Vê que pessoas mudam, vão mudando, vão fazendo coisas diferentes. Porque aquilo que ela está fazendo, muitas vezes ela não está tendo entendimento, e quando ela entende, ela muda. Então, eu tenho que ter uma mudança dentro do meu coração. Então, eu tenho que entender. Primeiro, nós estamos entendendo que a palavra são forças poderosas. E que ela é um retrato fiel do meu espírito. Então, ou seja, nós só vamos falar aquilo que acreditamos. Ninguém fala aquilo que não acredita. Ela só fala aquilo que ela acredita. Então, a palavra, ela tem que vir de dentro do nosso coração. Então, eu tenho que colocar a palavra de Deus dentro do meu coração. Porque aí eu vou entender, e vai ser natural eu abrir a boca para falar dela. O Senhor Jesus afirmou que teremos exatamente aquilo que falamos, que falando cremos, e Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar,
não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Está lá em Marcos 11. Prestemos atenção à última afirmação do Senhor neste texto. Tudo o que disser que lhe será feito. Fica claro que as palavras podem edificar-nos ou destruir-nos, curar-nos ou fazer com que fiquemos doentes, trazer-nos o sucesso ou a derrota, pois o que dissermos nos será feito. Quanto mais rápido e melhor aprendemos o papel que as palavras desempenham em nossa vida e o que a Bíblia revela sobre elas, melhor viveremos, porque descobriremos que aquilo que tanto precisamos, aquela bênção tão necessária, só depende das nossas palavras, para que se materialize. Também descobriremos que somos hoje exatamente aquilo que há algum tempo, consciente ou inconscientemente, declaramos a nosso respeito. A verdade é que podemos, a partir de agora, se o quisermos, somos nós que fazemos a diferença e escrevemos o nosso futuro. Sem dúvida, são as nossas palavras que nos governam, que nos dão saúde, paz, prosperidade e felicidade. São também elas que nos fazem derrotados, doentes ou miseráveis. Vimos aqui que as palavras são poderosas, são forças poderosas. E vimos também que ela é um retrato fiel do nosso espírito, porque nós falamos aquilo que acreditamos. Podemos até repetir algumas coisas, porque nós ouvimos, se alguém mandar repetir, nós vamos repetir. Mas de nada adianta só repetir se elas não estiverem dentro do nosso coração. Quando eu digo, por exemplo, em tudo eu sou mais do que vencedor, se esta palavra não estiver dentro do meu coração, eu posso até repetir em um momento de euforia, de um momento em que está todo mundo reunido aqui, mas vai chegar lá fora e a primeira dificuldade eu vou começar a declarar contrário. Eu vou começar a declarar, eu pensei que eu era vencedor, mas eu estou vendo que a situação é muito difícil. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque não adianta só eu, por exemplo, falar algo dentro da igreja, porque alguém mandou falar, repetir, e isso não está dentro do meu coração, porque não vai ser isso que eu vou viver. E, naturalmente, eu vou falar aqui uma coisa, e lá fora eu vou anular aquilo que eu falei, falando o contrário. E eu não posso isso. Eu tenho que manter firme a minha declaração, até que a obra seja completa. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. E eu creio, e eu vou lá, luto, e naturalmente eu não vou olhar a dificuldade, eu vou vencendo, e daqui a pouco aquela palavra que eu pronunciei, que estava dentro do meu coração, ela vai tendo resultado. Mas você percebe que a maioria das pessoas, numa reunião dessa, elas ficam eufóricas e até pronunciam. Mas chega lá fora, ela começa a ver diferente, começa a perceber diferente. Daqui a pouco, ela deixa aquela declaração que ela fez, porque ela estava ali, naquele momento de alegria, e agora ela começa, então, a declarar aquilo que ela está vendo, aquilo que ela está sentindo. Veja, a vida dela não vai mudar. Muda quando nós temos, primeiramente, o entendimento, e nós não voltamos atrás. Vem lá a dificuldade, vem lá o problema, e a pessoa fala, opa, mas espera lá, eu sou mais do que vencedor. E vai pronunciando a vitória, vai pronunciando. Eu lembro de um testemunho, uma senhora tinha um filho, e ele era envolvido com coisa errada. Estava lá mexendo com tráfico, com drogas, com coisa que não prestava. E ela foi, pediu oração para o pastor orou. Aí no outro dia ela foi lá chorando, pastor, faz de novo oração para mim, porque eu estou vendo o momento em receber um telefonema, que meu filho está morto, que o meu filho está preso, pastor, faz uma oração. E a mulher desesperada e pastor tranquilo. E a mulher chorando e tal, e o pastor tranquilo. Daqui a pouco a mulher parou, o pastor falou, acabou o choro? Pastor, você vai fazer oração? E ele, não. Pastor, por que você não vai fazer oração? Porque não adianta. Que adianta eu orar para a senhora e a senhora ficar aí com essas palavras negativas? Eu não vou orar para a senhora, não vou perder meu tempo com a senhora, não. Não tem jeito com a senhora não muda.
Ah, pastor, mas me ajuda. A senhora quer me ajuda? Ah, pastor, eu quero. Então preste atenção. Vou fazer a última oração. Daqui por diante, a senhora não vai ficar falando que não vê o momento de esperar um telefonema com um filho que morreu, que isso, que aquilo. Você vai mudar a tua palavra. Você vai declarar aquilo que diz a Bíblia. Teu filho é herança do Senhor. Quando teu filho sair, você vê que ele vai sair para fazer coisa errada, você faz uma oração. Eu cerco o meu filho com os anjos de Deus, ele é herança, ele é bênção, e é desta maneira. Entendeu, mulher? Entendi. Então põe no teu coração isso e vai embora. Está abençoada. Resumindo, tempos depois, ela deu testemunho. O filho dela se converteu. O filho dela, uma manhã, chegou da rua e falou, mãe, posso ir na igreja hoje? Ela até estranhou. E ela falou, pode. E aí foi. E aí o filho dela se converteu. Mas veja, ela teve que mudar. Nós temos que mudar. Não adianta querer viver por aquilo que estamos vendo. O que a Bíblia diz? O justo viverá pela fé. E muitas vezes eu não consigo viver pela fé porque eu não tenho entendimento de que a palavra é poderosa, de que a palavra é poderosa, de que ela tem que estar no meu coração, e eu vou vivendo o natural. Eu vou vivendo os acontecimentos. Eu vou empurrando com a barriga. E geralmente, quando nós agimos desta maneira, quem prevalece é o mal. Quem prevalece são as obras malignas. Por isso eu tenho que mudar. Continuando. Observemos a maneira de Jesus falar. Durante seu ministério, o Senhor Jesus falava como se ele e o Pai fossem um. E realmente o são. Eu e o Pai somos um. O que fazia Cristo ser um com o Pai? A sua união com a palavra. Por isso ele não tinha falta de nada. O Salvador sabia que, por falar o que o Pai lhe havia prescrito, podia ordenar aos demônios que soltassem as suas vítimas, e eles se submeteriam a ele, e sairiam delas sem lhes fazer mal algum. Sabia que podia falar às forças da natureza como Deus, mesmo sendo homem, e todas estas leis lhe obedeceriam. Toda a natureza o reconhecia como Senhor, pois a palavra de Deus em seus lábios dava-lhe tal prerrogativa. O mar e o vento lhe obedeciam, ele caminhava sobre as ondas, transformava água em vinho, multiplicava pães e peixes, além de curar pessoas com todo tipo de doença. Observando a maneira de Jesus agir e de realizar a obra divina, podemos ver a importância que ele dava às palavras. É como se ele, que nos veio dar o exemplo de como ser mais que vencedor em todas as coisas, dissesse que somente conseguiremos aquilo que falarmos, determinarmos, tomarmos posse. Era exatamente isso que ele queria dizer. Qual era o seu segredo? Ele assumia o que o Pai declarava a seu respeito e confessava abertamente. Talvez tenhamos falhado em não fazer o mesmo. Veja que Jesus, desde cedo, ele se ligava muito naquilo que Deus falava. Tanto é que Jesus, quando ele vai para Jerusalém, a mãe volta, ele fica lá em Jerusalém, e ele vai atrás, e Jesus fala, convém que eu tome conta dos negócios do meu pai. Ficou ali aprendendo com os sacerdotes. Porque os sacerdotes, naquela época, eles liam ali a Bíblia da época, né, o Pentateuco, e Jesus ficava ali atento ao que estava sendo lido. E tudo aquilo que era lido, Jesus ele colocava dentro do seu coração. Nós temos que fazer da mesma maneira. Tudo que a palavra fala, nós temos que colocar dentro do nosso coração. E Jesus ele foi entendendo qual era o propósito que Deus tinha para ele. E ele andava neste propósito, a ponto de ele declarar, eu e o Pai somos um. Nós podemos declarar, eu e a palavra somos um. E quando nós declaramos, aquela palavra ela vai fazendo efeito em nós. Veja que Jesus curava os enfermos, libertava os cativos, transformou água em vinho, parou a tempestade, andou sobre as águas, multiplicou. Veja que Deus ele fez coisas extraordinárias. Aliás, Jesus ele realizou coisas extraordinárias.
Mas por quê? Porque ele estava sempre confessando a palavra de Deus. Ele batia contrário tudo, as evidências, e andava conforme a palavra de Deus. Então ele sabia que aquilo que ele falava iria acontecer. Veja que ele ressuscitou mortos. Pastor, tudo através da palavra. Tinha lá a menina de Jairo, que estava morta. Ele disse, Talita cumi, a ti te digo, levanta-te. E ela levantou. Mas por que aquilo que Jesus falava acontecia? Porque ele estava ligado com Deus. E quando nós estamos ligados com Deus, podemos também falar que aquilo vai acontecer. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Nós podemos declarar e aquela palavra ela vai se concretizar, ela vai agir em nossa vida. Comparando-nos com Jesus. Vamos observar qual era a posição de Jesus diante de Deus e o que o próprio Senhor declara a nosso respeito. Então, eu vou fazer uma comparação, que Jesus ele falava de Deus e o que a palavra fala a nosso respeito. Vamos lá, número 1. Jesus, eu e o Pai somos um. Olha a declaração dele. Eu e o Pai, eu e Deus somos um. E sobre nós, vamos lá. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Deixa eu perguntar aqui. Deus é pecador? E nós? Mas se nós nos ajuntarmos com o Senhor, seremos um. Então nós não vamos ser pecador. Nós vamos ser santos como Ele é santo. Deu para entender? Sabemos que o pecado está aí. E nós, em algum momento, confessamos o nosso pecado. Entregamos a nossa vida a Deus. Então, nós podemos andar como Deus. Veja, o que se ajunta com o Senhor se torna um só Espírito. Interessante isso aqui, né? Às vezes a pessoa ela se ajunta com tanta gente ruim e anda com aquela pessoa. Tem pessoas que se ajuntam com mal, com problema, com isso e com aquilo. Nós temos que se ajuntar com o Senhor e se tornar um com Ele. 2. Jesus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Sobre nós, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Olha que interessante. Veja que Ele não veio dele mesmo, foi Deus que enviou, e nós não escolhemos a Deus, foi Deus que nos... Que maravilha, hein? Não estamos aqui por nós mesmos, isso é importante. Se estamos aqui, foi porque Deus nos escolheu. Já pensou que coisa grandiosa? Às vezes a pessoa fala, eu não sou nada, não sou ninguém, quem sou eu? Ela fica se menosprezando, e ela nem imagina que Deus escolheu ela, que Deus aceitou ela do jeito que ela é. Às vezes ela só fala de problema, que ela tem dificuldade, que ela não é nada, vê que ela confessa coisas negativas e veja que Deus está lá acolhendo ela, dizendo, eu te escolhi. E eu não te escolhi para você ficar murmurando da vida, reclamando da vida, eu não te escolhi para você ficar aí falando de problema, de fracasso, de derrota, não. Eu te escolhi para que você vá e dê fruto. Deus te escolheu para que você seja um vencedor. Deus te escolheu para que você vá, dê fruto e o fruto permaneça. Em outras palavras, você não é uma obra do acaso, não é qualquer um. Não é alguém desprezível que está ali à margem. Não, você é alguém escolhido por Deus. Você não é qualquer um. E às vezes a pessoa, por causa da dificuldade, da obra do diabo, o diabo ali em cima dela, ela acha que ela não é nada, não é ninguém, nasceu para sofrer, para padecer. Cuidado com isso. Não foi você que escolheu a Deus, mas foi Deus que te escolheu. Pastor, como que o senhor sabe, tem essa certeza que Deus me escolheu? Senão você não estaria aqui ouvindo isso.
Você só está aqui porque Deus te escolheu. Se Deus não te escolhesse, você está em qualquer outro lugar, menos aqui ouvindo isto. Deus, Ele te escolheu. Continuando. 3. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Está lá em Lucas. Sobre nós. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Que maravilha. Veja que Deus, sobre Jesus, ele foi ungido para poder evangelizar os pobres, pregar o ano aceitável, e ele fez a obra. Vê que quando ele esteve aqui na terra, ele curou, libertou, abençoou, levou o evangelho, abriu os olhos, fez a obra, formou discípulos e tudo mais. E para nós, veja que ele nos dá poder também e autoridade. Para quê? Para se levantar contra o mal, para não deixar que o diabo prevaleça, que as obras do inferno prevaleçam. Também temos a unção do Espírito Santo. Ele está falando aqui na parte do poder de Deus dado a nós para poder expulsar os demônios. Mas se você pegar o livro que Jesus ele fala que era para esperar que seria derramado sobre nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi derramado também da mesma maneira sobre mim e sobre você. Então nós temos o Espírito Santo e temos também autoridade contra as obras do inferno, do diabo. O diabo não pode prevalecer. Mas para que isto ocorra, essas palavras têm que estar dentro do meu. E em qualquer momento em que o diabo se levanta e eu disser, diabo, você está amarrado na minha vida, não, vai embora em nome de Jesus, esta palavra ela tem poder para ser concretizada da maneira como eu estou falando. O mal vai ter que sair em nome de Jesus. Estão entendendo? Mas muitas vezes o mal vem e a gente fica sofrendo. Fazer o quê? Estou sofrendo o mal. O que eu posso? A gente fica pedindo misericórdia a Deus e o mal está lá agindo. Por quê? Porque as nossas palavras estão concordando com aquele problema em nossa vida. De vez das nossas palavras, realizar a obra ali contra. Determinar que aquele mal ele cesse, que aquela obra do inferno ela vá embora em nome de Jesus. 4. Quando Jesus usava o poder de Deus para realizar milagres e se declarava filho de Deus, os invejosos judeus ficavam revoltados e diziam ao mestre que ele, sendo homem, fazia-se igual a Deus. Eles não entendiam que quando alguém é usado na palavra, age como se fosse o próprio Deus. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Está lá em João 5,18. Sobre nós, pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. João 10,35. Ou seja, mesmo sendo homem, quando eu uso a palavra de Deus, é como se o próprio Deus agisse através de mim. Está entendendo, sim ou não? É o próprio Deus. Nós somos filhos de Deus. Aquele que se une com o Senhor se torna um só Espírito. Então, olha lá, estou unido com Deus. E naturalmente, se eu estou unido com Deus, sou um só com Ele, as minhas palavras é como se fossem palavras deles. Para fazer a obra, para realizar o bem, para mudar situações. 5. Diante da perseguição, Jesus declara que, se quisesse, poderia pedir ao Pai uma legião de anjos que viriam em seu socorro. Ou pensas tu que não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Coisa forte, hein? Mateus 26, 53. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 13. O que é interessante aqui nessa parte 5 aqui? Veja que Jesus estava numa situação em que os soldados foram prender ele.
E aí Pedro vai lá e vai reagir. E nesse momento, Jesus falou, pode deixar, está tudo no controle. Pode ficar tranquilo. Ou você acha que eu não poderia orar a Deus e Deus enviaria aqui legiões de anjos para me proteger? Mas, pastor, se Jesus poderia orar e pedir uma legião de anjos para proteger, por que ele não fez isso? Por que ele então permitiu? Porque era a direção de Deus que ele fosse para a cruz e sofresse. Veja que Jesus ele poderia até orar ali para que ninguém chegasse perto dele e iria acontecer conforme a palavra dele. Mas ele, ao invés disso, ele falou, opa, pera lá. Só que a vontade de Deus é que eu venha padecer, então eu vou cumprir com a vontade de Deus. Existe a vontade de Deus real e nós temos que tomar cuidado, porque podemos viver a vontade não real, mas permitida de Deus, permissiva de Deus. Por quê, pastor? Um pai, por exemplo, fala para o filho, filho, você não vai sair com seus colegas hoje à noite. Só que aí o filho fica, não, pai, eu quero, não, pai, eu quero, não, pai, eu quero, não, pai, eu quero. Aí o pai fala, tá bom, eu não queria, mas eu vou permitir. Veja, era a vontade do pai que ele saísse? Não, mas o pai permitiu, mesmo assim, por causa da vontade dele. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes vamos estar vivendo uma vontade permissiva de Deus, e não a vontade real de Deus. Que nós venhamos viver a vontade real de Deus. O missionário R.R. Soares queria estudar medicina, mas Deus orientou ele para pregar o evangelho. Isso aqui é importante. O missionário podia ser médico? Podia. Mas ele estaria na vontade real de Deus? Não. Estaria na vontade permissiva. Então, até na hora de orar e determinar algo, temos que tomar cuidado para que não venhamos agir pela vontade permissiva de Deus, mas para que nós venhamos sempre buscar a vontade real de Deus. Como Jesus aqui. Jesus falou para os discípulos, olha, eu poderia orar a Deus e Deus enviar anjo, mas eu não vou fazer isto porque não é a vontade de Deus que eu seja livre desse sofrimento. A vontade de Deus é que eu vá, né, e passe por esse sofrimento. E muitas vezes a pessoa ela não entende o momento que ela está vivendo. E nós temos que compreender o momento que estamos vivendo, porque aí então as nossas orações serão orações baseadas naquilo que Deus realmente Ele quer para as nossas vidas. Aí sobre nós aqui, tudo quanto pedis em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, nós temos autoridade no mundo espiritual. Se eu estiver unido em Cristo, estiver unido com a palavra, pode ter certeza, eu vou pedir e vai acontecer. Mas, como eu falei aqui, às vezes a pessoa ela repete como um papagaio. Então aqui ela determina, mas chega lá fora, ela abre a boca e fala contrário, não vai adiantar. Ela pode até falar, mas eu determino e nada acontece. Não é que nada acontece. É porque ela não fica firme naquela palavra. Porque se ela ficar firme naquilo que ela está falando, daqui a pouco vai acontecer conforme aquilo que ela está falando. É igual o testemunho que eu falei agora da mulher que tinha um filho que estava nas drogas. O pastor fez a oração, ela chegou no outro dia falando, pastor, ora de novo, porque meu filho está perdido, está isso, está aquilo. O pastor teve que dar um choque de realidade nela, para ela entender que ela estava fazendo errado, que ela não deveria estar falando aquilo. Muito pelo contrário, ela deveria estar firme na palavra de Deus, mesmo o filho estando fazendo contrário àquilo que ela orou. E quando o pastor deu um choque de realidade, ela entendeu, em pouco tempo, veja, não foi na hora, mas em pouco tempo mudou. E assim também acontece em nossas vidas. Quando nós determinamos, agimos, ficamos firmes, vai acontecer conforme aquilo que estamos falando. A nossa confissão. Agora está claro que não depende da ação direta de Deus para que ocorra cura nos dias de hoje.
Isso às vezes chega a perturbar algumas pessoas que ouviram a vida toda que deveriam orar, jejuar, pedir ao Senhor que as curasse. Porém, estamos aprendendo que temos que fazer a nossa parte. Este é o caminho mais rápido e seguro para o poder divino fluir totalmente em nossa vida. Sem dúvida, aqui está a resposta que estava faltando para que desfrutássemos de paz, saúde, paz, prosperidade ou qualquer outra bênção. A palavra de autoridade que pronunciamos coloca o poder de Deus em ação. Então, nós vamos fazer isto agora. Vamos fazer a oração e creia. Depende daquilo que está saindo dos teus lábios. Mas não adianta só, por exemplo, nós vamos orar aqui e de repente nós fizemos a oração, vamos supor que a pessoa tem uma dor na coluna. Aí nós fizemos a oração e ela foi no médico, o problema daquela dor, sei lá, é uma hérnia, sei lá, alguma doença aí. A gente fez a oração, aí na hora que terminou a oração, ela colocou a mão ou abaixou um pouquinho, sentiu estralar, doer, e ela fala, não adiantou nada. Eu orei, mas nada? Não. Pastor, mas está doendo, o que eu faço? Não fala que está doendo. Declara, Jesus já levou as minhas dores, fica firme. Daqui a pouco você vai ver, a pessoa daqui a pouco, ela está lá andando. Tem casos que acontecem na hora. A pessoa ora, determina e acontece. Tem outros que acontecem depois. Quantos são os testemunhos que a pessoa ora na igreja e ela esquece, aí chega em casa, ela não podia fazer algo, daqui a pouco, poxa, eu estou fazendo isso aqui, e ela está fazendo. Eu lembro que quando eu comecei ir na igreja, eu tinha azia, então tinha muita coisa que eu não podia comer. Não podia comer margarina, comer mortadela, comer muito açúcar, tudo aquilo dava azia. Aí eu ia na igreja, eu levava pão, trabalhava em panificadora, eu levava lá o café da manhã para os pastores. Eu ia lá e levava. Aí levava lá leite, pão, presunto, queijo, levava lá para eles tomavam café. Aí eles falavam, vai tomar café? Aí eu falava, não posso, porque me dá azia. Aí eu lembro que o pastor de lá falou assim para mim, pois para mim não dá nada, porque eu estou curado. Mas ele falou aquilo ali para me provocar a minha fé, porque eu aprendia que eu estava curado. Aí um dia eu determinei, eu também estou curado, e esqueci. Aí passou o tempo, eu fui perceber que eu estava comendo um monte de coisa e não estava me dando nada. Então, vamos colocar a palavra de Deus dentro dos nossos corações. Amém? Fique em pé, vamos orar. Vamos determinar. Quem está doente, determina a cura. Quem está com algum problema, determina a vitória. Determina segundo a palavra de Deus e creia no coração. Mesmo que depois da oração, depois de determinar, pareça que nada tenha acontecido, fique firme. Não abra a boca e confesse, não adiantou nada. Porque aí não vai adiantar mesmo. Mas fique firme. Porque aquilo que está escrito é aquilo que acontece quando nós cremos e declaramos. Pai, e nós estamos aqui na Tua presença, obrigado por esta palavra, obrigado pela direção do Teu Espírito, que o Senhor venha abençoando, agindo em favor de cada vida. Meu Deus, que curso maravilhoso, obrigado, Jesus. Poder das palavras, a palavra ela é poderosa sim, nós temos que saber lidar com ela é o retrato fiel do nosso espírito. Nós não podemos falar por falar, nós temos que entender aquilo que estamos falando, e muitas pessoas não entendem o que falam porque estão repetindo porque alguém falou, e essas palavras, muitas delas estão prejudicando, ou às vezes ela fala porque ela está vendo uma situação, um problema, um mal. Mas quando nós temos entendimento, colocamos a palavra do Senhor em nossos corações e acreditamos nela e começamos a falar, sem olhar para as evidências, meu Deus, nós vamos viver aquilo que estamos falando, porque tudo o que disser lhe será feito. O Senhor deu autoridade a Jesus e nos dá autoridade também. Assim como Jesus, ele foi levantado pelo Senhor, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, que ungiu para evangelizar,
os pobres, para curar os quebrantados do coração, pregoar liberdade ao cativo, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Meu Deus, o Senhor também nos deu autoridade para pisarmos em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Aqui estamos, meu Deus, diante da Tua presença, e levantamos a nossa voz contra o inferno e dizemos: Satanás, cai por terra, vai embora, pega tudo que é teu, recolhe todo o teu mal, sai agora, em nome de Jesus. Pega tudo agora, pega o teu mal, pegue agora a tua doença, pegue agora tudo que é teu, vai embora desta vida, vai embora desta mente, vai embora deste coração, vai embora agora, sai daí dor maldita, sai daí enfermidade maldita, sai deste corpo em nome de Jesus, sai desta família, desta casa, o espírito do vício, sai daí em nome de Jesus, as brigas, as contendas neste lar, todo o mal agora vai caindo por terra, vai pegando tudo que é teu, vai recolhendo agora todo o teu mal, toda a tua maldição, em nome de Jesus. Nós repreendemos tudo aquilo que não presta, toda obra do inferno nós exigimos, sai, vai sumindo, vai desaparecendo, vai pegando agora tudo que é teu, vai recolhendo agora todo o teu mal, vai recolhendo agora toda a tua amarração, toda a tua maldição. Nós te amarramos agora, espíritos imundos, vai embora desta vida, vai embora deste corpo, sai das finanças, da fonte de renda, sai todo o espírito que amarra, que trava, que fecha as portas. Nós amarramos agora, nós repreendemos agora e nós exigimos em nome de Jesus todo o mal, toda obra maligna, nós amarramos, nós repreendemos, nós exigimos em nome de Jesus, de uma vez por todas, sai, vai embora em nome de Jesus. Ó bênção de Deus, isto declare a cura no teu corpo, declare a vitória agora, declare a bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. Tome posse da bênção em o nome do Senhor Jesus. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Declara, entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus,
que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Meu Deus, e nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu ensinamento, pela vitória, pela virtude, pela bênção sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Tome posse da vitória, tome posse da bênção em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto, seja abençoado em nome de Jesus. Podem se assentar? Isso, eu vou continuar aqui na igreja, vou me despedir